De volta com o nosso RF com você e eu quero fazer uma pergunta para você que está nos acompanhando, principalmente para as mulheres, aquelas que adoram uma boa maquiagem. Com que frequência você limpa os seus pincéis? Sabia que essa prática é muito importante e pode até interferir na sua saúde e também na qualidade da maquiagem? A nossa repórter Thalita Souza foi conversar com uma maquiadora e mostra agora pra gente a forma correta, então, de higienizar os pincéis de maquiagem. Oi, Larissa, hoje eu estou no estúdio de maquiagens, mas não é pra me maquiar não, viu? Eu vou falar sobre higienização de pincéis. Será que a gente faz da forma correta? Quem vai dar todas as dicas pra gente é a Helena. Ela é profissional da área e sabe tudo, viu? Oiê! Helena, vamos começar? Vamos, vou ensinar tudo pra vocês. Deixa eu até levantar daqui. Tô adorando essa poltrona. Helena, qual que é o primeiro passo pra gente começar a higienizar os pincéis? Conta pra gente. Vamos lá, deixa eu pular pra cá. Primeira coisa que a gente tem que pensar, né, quando a gente vai higienizar pincéis é se esse pincel é de uso pessoal ou profissional. A gente vai falar aqui hoje sobre automaquiagem. Então, são os pincéis que a gente tem em casa mesmo, da maneira que a gente consegue limpar em casa mesmo. Então, a maneira mais fácil, de fato, é com aqueles produtos que já são próprios, né? Então, tem vários tipos desses no mercado, eles já higienizam, é antibactericida, você consegue limpar ali na hora, mas eles não são tão acessíveis. Existem maneiras caseiras e super acessíveis da gente fazer essa limpeza e que dá super certo também. Tá. Um pouquinho sobre essa solução pronta que acaba vendendo no comércio. Sim. Quanto custa mais ou menos uma embalagem como essa? Essa embalagem aqui custa mais ou menos R$60, 69, por aí, tá? É uma solução já pronta. É uma solução já pronta, é ótima, tem glicerina, deixa a sardinha do pincel super macia, mas não é tão acessível, né? E pra automaquiagem a gente também consegue fazer de uma maneira mais simples e que tá valendo também. E tem uma opção aí também que a gente tem em casa, viu, gente? Qual que é essa? Conta pra gente. Ó, a opção mais acessível e que dá super certo é o bom e velho detergente. Então, que unido a um outro segredinho. Normalmente, então, a gente ouve-se muito falar do detergente para limpeza de pincéis. Ele realmente é muito legal, mas quando a gente tá falando de produtos de maquiagem como base, corretivo, que são produtos cremosos, a gente precisa também de mais um truquezinho, que é água quente. É super simples, não muito quente, assim, aquela água quente a ponto que você consegue colocar a mão sem se queimar. Quando ela começa a ferver? Até antes de ferver, sabe? Quando enche a bolinha assim na panela, assim, você já desliga, coloca num potinho bem simples e aí sim, nesse potinho você adiciona o detergente. Tá. Essa água quente, ela vai dissolver um pouquinho a oleosidade do produto cremoso, então, ou da base ou do corretivo e vai auxiliar bastante esse processo de limpeza. Vamos agora demonstrar pro pessoal de casa? Primeira coisa, eu separei pra vocês aqui o pincelzinho de esfumar normalzinho que a gente tem em casa, que é de sombra mesmo. Então, essa é a maneira mais fácil. O que você vai fazer? Então, a gente tem aqui um potinho com água, ó, não tá tão quente, eu consigo colocar minha mão e vou adicionar um pouquinho de detergente. Tá. Então, você faz uma misturinha mesmo de água quente e detergente. Sempre coloca um outro potinho junto, porque aí a gente molha o pincel. E tem uma maneira correta da gente molhar na água? Não, na água não, é só molhar mesmo o pincel. Já na hora de você dar batidinhas pra ir limpando, é legal fazer sempre no sentido da sardinha, tá vendo? Então você vai... movimento. Isso, ó, devagarinho assim, vai diluindo, tira o excesso e depois, na toalhinha, com movimentos circulares, ó, ele vai ficando bem limpinho. Aqui sim é importante a gente tomar cuidado para não abrir, né, a sardinha do pincel. Então, sempre devagarinho, assim, ó, respeitando o movimentozinho e aí ele já vai ficando bem limpinho. Tá, essa questão a gente repete uma vez só ou varia muito de como o pincel? Quando você sentir necessidade. Enquanto você tá tendo necessidade de ver que tá sujinho, você vai molhando aqui. Até ele parar de sair a aguinha mais suja, né? Ele já nem sai mais, tá vendo, ó? Já nem sai mais. Aqui esse pincelzinho é branco e aí a pontinha dele fica sempre mais com uma pigmentaçãozinha, mas ele tá super limpinho, ó. Ai, já limpou. Já limpou. Segredinho pra deixar ele secando.
Todo pincel tem a sardinha de madeira por dentro. Se a gente deixa ele molhado e coloca assim numa superfície assim, né, de pezinho mesmo, corre o risco dessa água entrar dentro da sardinha do pincel. Então eu costumo colocar sempre pra secar de pezinho. Não estraga, ele é super levinho, não vai estragar a sardinha do pincel e ele fica secando assim, de modo que não entra a aguinha dentro do corpinho do pincel e aí não cria fungo. Tá, isso é importante também Sim. na hora de secar. Sim. Tá, Helena, e a esponja? A esponjinha também que a gente acaba usando pra base, corretivo, Sim, né? sim, a esponjinha super aliada, nossa, né? Super. Maravilhosa, uma super tecnologia, mesma coisa. Então essa água aqui que a gente usou já tá com um pouquinho de detergente. Não precisa aplicar o detergente diretamente na esponjinha, porque isso pode danificar. A esponjinha, ela é delicada, né? Então às vezes a gente vai, na hora de tirar, começa a forçar assim pra tirar a espuma do detergente, acaba abrindo, né? Tá. Então o que que você faz? Tá aqui minha esponjinha, tem base corretiva aqui, você imerge na água. Ela já vai puxar, ó, ela já vai puxar a água. E aí, o que que você faz? De cima pra baixo, então essa aqui é a ponta pequenininha, né? Você vai, ó, arrastando a base, tá vendo? Ó, sai Ela já vai tudo, saindo sozinha. sai tudo. E não precisa esfregar, não precisa nada, é só dar uma apertadinha que ela já sai. E aí você vai fazendo isso várias vezes até você sentir que tá limpinho. Ó, ela vai saindo tudinho. Se você faz assim, o que você vai fazer? Você vai levar, arrastar a base aqui pra baixo. Tá. Então a gente sempre vira a parte fininha, né? A bundinha fica pra cima, vai molhando na água quentinha com o detergente e ó, ela vai saindo todo o excesso da base. Você particularmente costuma fazer com o mesmo potinho todo o material ou a cada quantidade a gente vai mudando a água Que eu conforme vai ficando suja? Sim, o que eu costumo fazer? Eu costumo fazer um potinho grande, né? Um pouquinho maior que esse, com detergente. E eu já fico ali no banheiro ou em algum lugar que eu tenha acesso à água corrente mesmo. Tá. Então, que nem a gente fez aqui agora, né? A gente colocou o produtinho e no próprio potinho de solução a gente limpou. Porque a gente não tá aqui com uma pia. Mas, normalmente, se você tem uma pia ali do seu lado, você tira o excesso já direto na pia. Ah, já na pia. Então, seu produtinho aqui, a sua solução com detergente tá sempre limpinho Tá e dá sempre pra você limpo. usar pra praticamente toda a sua higienização. Tá ótimo. Helena, voltando um pouquinho, eu vi que você separou aqui pra gente 2 outros tipinhos do pincel, né? Sim. É o mesmo esquema pra limpar ou tem algum outro processo que é diferente? Mesmo esquema. Por exemplo, aqui a gente limpou base e corretivo, certo? Eu separei pra vocês um pincel que tá sujo de corretivo também, só pra mostrar pra vocês que é o mesmo produto, mas a forma de limpar é da mesma maneira que a gente fez ali. Então eu vou aqui, ó, colocar na minha água e aí no potinho separado eu venho dando batidinhas, ó como ele dissolve. O detergente e a água quente já vai dissolvendo tudo. Ó, cada vez vai saindo a água mais limpinha. Quando você sentir que não sai mais excesso de produto, aí você vai lá na sua toalhinha, respeitando as sardinhas do pincel e depois deixa secando. De indicação de quanto em quanto tempo pra gente estar fazendo a limpeza necessária? Você particularmente costuma fazer isso quando? Você que é uma Sim. profissional da área. Sim, né, aqui, né, como profissional, entre uma cliente e outra, a gente sempre faz higienização de pincéis. Eu, inclusive, tenho vários kits de atendimento, então toda cliente eu utilizo um kit novo. Mas pra automaquiagem, eu, por exemplo, né, me maquiando em casa com as minhas coisas, vai muito da quantidade de que você usa, né, de maquiagem. Então, assim, eu uso todos os dias. Aconselho uma vez por semana. Não precisa ser sempre, até porque a gente vai usar, é um uso pessoal, né? Não é legal ficar compartilhando o pincel de maquiagem, né? E se você limpar a cada uma vez por semana, ali dá de domingo, de domingo eu vou higienizar meus pincéis. Tá ótimo, tá valendo. Preocupação principal são os pincéis de olho, né? E se você utiliza pincel de batom pra boca, que tem mais contato ali com mucosa e tal. E também os pincéis que você utiliza produto cremoso, então base e corretivo, né? Fora isso, sentiu que o pincel tá legal? Por exemplo, pincel de blush. Não, tá funcionando aqui e tal. Não tem problema, não tem muita necessidade de limpeza sempre. Eu acho que uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, dependendo, né, da quantidade de uso do pincel, já tá ótimo. Agora, uma outra dúvida que eu tenho e eu quero te perguntar. Tá. Pra quem tá em casa, geralmente não tem muitas opções de pincéis, principalmente pra sombra. Então, aquela questão, eu uso a sombra um pouquinho mais clarinha hoje, de repente amanhã eu quero usar uma sombra um pouquinho mais escura. O ideal é a gente ter um pincel pra cada tonalidade de sombra, ou eu consigo fazer essa lavagem, de repente usar? Qual que é a dica no que meio você ali dá? do processo da make, né? Qual que é a dica que você dá pra gente? Se você tem o produtinho já pronto pra limpar pincel, você consegue fazer isso. Porque além de tudo que eu falei,
spray, né, ele seca muito rápido, assim, é questão de 30 segundos você já consegue a limpeza do pincel e a secagem. Essas soluções já prontas. Essa solução já pronta. Então aí você conseguiria fazer isso que você acabou de dar de exemplo, né? Se você tiver que usar a solução de água com detergente para limpeza, aí você não consegue já utilizar na sequência. Porque ele já fica molhado. Ele vai ficar bem molhado e você precisa deixar ele deitadinho ali por algumas horas, no mínimo 6 horas, para ele secar bonitinho e tal. Então assim, se você quer fazer um processo todinho, uma sombra seguida da outra, clarinha, depois ficar escuro e tal, ou você tem mais de um pincel, o que eu aconselho, porque a gente tem pincéis ótimos nacionais, que são super baratezas, sabe? Eu costumo brincar, eu dou curso de automaquiagem, e eu costumo brincar nos meus cursos que pincel é a melhor parte, porque é super baratinho, tem nacionais e dura a vida toda, entendeu? Então é um investimento que vale a pena. Mas se você não tem essa opção, né, não quer ter muitos pincéis, aí eu aconselho mesmo a solução de limpeza já prontinha. Você consegue na hora já limpar o pincel e já utilizar na sequência. Tá. Limpamos os pincéis. Agora, Sim. uma última dica pra gente guardar. Tem algum cuidado especial com os pincéis pra não estar estragando? Se a gente vai guardar na bolsa, eu sempre aconselho, então, você tem ali uma necessaire grande, você leva na sua bolsa com todos os seus produtinhos e tal. Aconselho deixar os pincéis sempre separados. Primeiro por questão de higiene mesmo, né? Os produtos a gente sempre pega, tira com a mão e bota em cima de uma mesa, tá se maquiando no banheiro de um bar, enfim. Então, separar mesmo os pincéis num estojinho, sabe? Estojo de escola mesmo. Gosto de guardar sempre separadinho. Ou se você só se maquia em casa, então tem lá sua bancada de maquiagem e tal, eu aconselho guardar assim, ó. De pezinho, você pode pegar um potinho. Dá pra fazer, gente, com qualquer coisa a gente consegue improvisar esses potinhos, né? Então, às vezes, até uma latinha que a gente já usou na cozinha, alguma coisa que você pode improvisar, né? Desde que consiga comportar os seus pincéis assim de pezinhos, sardinha sempre pra cima, né? Pra não amassar. E só. Essa é a maneira que eu gosto de guardar os meus pincéis aqui e dentro da bolsa, separando. Eu vi que você separa um pouquinho os maiores num pote e os menores no outro. Isso é uma questão de organização ou é uma questão também de não estragar os maiores com os menores ou não? Aqui, ó, basicamente o que tem? A gente tem pincéis de rosto, então eu tenho pincel de pó, de base, de corretivo, então é a primeira parte da elaboração da maquiagem, que é a preparação de pele. Isso eu faço essa separação para que seja mais fácil mesmo o meu manuseio aqui no espaço quando eu tô maquiando as meninas, né? E aqui temos só os pincéis de olho. Então, também, pincéis de todos os tipos de sombra, debaixo do olho, de cima, de sobrancelha, mais de acabamento. Mas vocês em casa podem guardar tudo junto, não tem problema. Muito provavelmente você vai ter um pincel para cada função dentro da maquiagem, na automaquiagem, né? Então dá pra guardar tudo juntinho assim, eu só separo pra ficar mais fácil.